Muito bem, a gente fala. Vamos falar do que é importante aqui hoje, que é como fazer grana com o digital, como que a gente começa, que tipos de serviço a gente pode prestar. Eu sou publicitária de formação, então eu tive um pouco de digital na faculdade, mas bem pouco, porque ainda não tinha estourado assim como estourou pós-pandemia, né? Então tive aula de tráfego, de Google, de Facebook, mas foi muito raso, foi bem superficial. E aí eu comecei a minha carreira trabalhando em várias empresas e automaticamente eu já fui meio que aprendendo a fazer sozinha o trabalho de social media, de blog, enfim, de implementar todo esse posicionamento digital para as empresas, porque já era uma necessidade e pouca gente fazia, então quem entrava no marketing acabava que já ia começando a implementar isso para as empresas. E até eu decidir empreender, eu também tinha muito essa dúvida, tá, mas eu vou fazer o quê? Como que eu vou prestar esse tipo de serviço? Será que vai dar certo? Será que tem demanda? E o que que eu posso vender, né? Porque enquanto a gente está dentro de uma empresa, a gente está ali prestando, fazendo muitas coisas. Empresas têm bastante reuniões, tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Os setores de marketing são bem amplos, então tem a parte de produção, tem de produção audiovisual, tem planejamento, tem estratégia, então tem a parte criativa também, de rede social, de criação de roteiros, de peças, né? Tem o próprio design. Então, assim, fica um pouco confuso para a gente entender, tá, mas eu sei de tantas coisas, mas o que realmente eu vou oferecer para um cliente, né? E como que eu faço isso? Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, se você está pensando em fazer uma transição de carreira, ou se você já tem algumas habilidades com o digital, mas não sabe muito bem como empreender e como vender isso. Então então eu vou trazer um pouquinho de como empacotar o teu conhecimento ou como que você pode desenvolver algumas habilidades para começar a empreender e trabalhar com marketing digital. A primeira ilusão que a gente tem quando começa no digital é tentar a criação de conteúdo. A criação de conteúdo é uma coisa que é muito difícil de fazer, porque assim, claro que tem as suas exceções, né? Tem gente que cria conteúdo e já viraliza e já bomba e já dá certo, já tá fazendo publi, já tá ganhando milhões, já tá ganhando muita grana. Só que isso, gente, eu sempre gosto de falar do Andar do Bêbado, daquele livro O Andar do Bêbado. É uma pessoa entre milhões. É uma coisa rara de acontecer. Não é o mais comum. E para nós, pessoas comuns, não que a gente não vá ter essa sorte um dia também. Pode ser que sim. Só que a gente precisa fazer a nossa sorte acontecer. Então, a criação de conteúdo é uma coisa que eu super recomendo. Eu acho que a gente precisa fazer, principalmente quem trabalha com comunicação, com publicidade, marketing. É muito legal porque o nosso cliente vê a gente fazendo o que a gente aplica para ele. Então, sim, é uma ótima opção criar conteúdo. Mas é uma coisa que toma bastante tempo, tanto de estratégia, quanto de estudo, quanto de produção, é, de criatividade. E é um trabalho, e assim, é um trabalho que você precisa levar como um trabalho mesmo, não como um hobby. Porque se você levar como um hobby, dificilmente você vai produzir na quantidade que precisa para viralizar, é, para criar para criar audiência, para ganhar seguidores, sabe? Então, a minha sugestão para quem está iniciando é prestação de serviço. Por que a prestação de serviço? A prestação de serviço tem muita demanda no mercado. Tem muitos profissionais, muitos empresários que precisam contratar profissionais de marketing para as empresas deles. Então, para levantar um dinheiro rápido, prestar serviço é o melhor caminho, que foi o que eu fiz. Eu comecei prestando serviço. E qual foi a minha ideia? Entregar para os clientes tudo que eu estava entregando, que eu aprendi dentro das empresas e, claro, com a minha pitada ali do meu método com coisas que eu acredito que ia dar resultado, que ia dar retorno para o cliente.
Então, a primeira coisa que você deve fazer é prestar serviço. E aí, tem as categorias de serviço que mais tem demanda no mercado que você nunca vai ficar sem cliente, tá? A primeira delas é o social media, que é a criação de conteúdo. É um tipo de serviço que demanda bastante tempo. Ele é quase que um serviço artesanal, assim, porque a gente precisa pesquisar o que está bombando, pesquisar as informações e as notícias daquele nicho para aquele cliente, né, no momento. Então é um trabalho quase que artesanal no digital, mas ele é um trabalho que a gente é bem remunerado, porque poucas pessoas querem fazer hoje em dia, a maioria das pessoas querem uma coisa mais prática, mais rápida, né, que é mais estratégica, que é tráfego, por exemplo, ou Google Meu Negócio. Então, o social media não tem muita gente que faz. Só que a parte boa tem muita demanda, porque assim, quem tem dinheiro, o empresário, quem já está com a empresa ali rodando, não vai perder tempo criando conteúdo. Então, ele terceiriza essa parte, ele contrata pessoas que podem fazer. Tanto que empresas também, muitas empresas têm social media interno, né? A pessoa que cria os conteúdos e é CLT, trabalha lá, período integral dentro da empresa. Mas muitos empresários, muitos mesmo, procuram por profissionais externos, terceirizam essa parte com prestador de serviço, tá? Então, social media é uma área muito boa e a barreira de entrada também é pequena. Tudo no digital, a barreira de entrada pro digital é muito pequena, é completamente diferente de qualquer outra área, né? Não precisa ser grandes especialistas, é claro que assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aplica, quanto mais a gente inova, mais aumenta a nossa hora, mais clientes qualificados a gente recebe e mais profissionais e éticos a gente vai ficando. Esse é um processo, né? Mas para quem quer entrar no marketing digital sem ter tido experiência nenhuma, consegue, porque a barreira realmente é muito baixa. Então, e social media também. O que você precisa para fazer social media? Precisa de criatividade, precisa buscar referências, eventualmente você vai precisar criar algumas artes. Eu nunca criei, eu sempre fui péssima na parte de design gráfico. Primeiro que eu não gosto de fazer, e segundo que eu sou ruim mesmo, sabe? Então eu tenho noção disso e essa parte de design gráfico eu sempre terceirizei. Porque eu entrego com mais qualidade, eu não me estresso, eu uso meu tempo para atender o cliente, para fazer outras coisas e sempre deu certo. Então, se você é uma pessoa que não tem alguma dessas habilidades que eu vou falar, você pode também ficar na parte comercial, né, e ir prospectando os clientes, na parte estratégica, de ideias, também um pouco na parte operacional, mas você pode terceirizar as coisas que você não sabe fazer. Então, para prestar o serviço de social media, você vai criar conteúdo, que é basicamente buscar referências de outros criadores de conteúdo, de outras páginas, vai fazer planejamento e vai entregar essas artes para os teus clientes. E aí você pode vender tanto pacotes de artes, que isso já está um pouco assim antiquado, mas ainda é um serviço que tem bastante demanda, tá? Porque nem todo mundo se atualiza tão rápido no digital. Então ainda existe essa panfletagem nas redes sociais, tá? Depois a gente... Isso aqui é para iniciar o que eu tô falando. Daqui para frente a gente vai conversando sobre outras estratégias, sobre vídeo, o que tem funcionado de conteúdo, mas essa panfletagem, digamos assim, ela ainda é boa para iniciar, tá? Então você pode vender pacote de artes ou você pode fechar um FII mensal com tantos posts por mês para a pessoa. Então você é um cliente, você vai ser um cliente fixo teu, né? E você é um prestador de serviço fixo. A pessoa vai te transferir, vai te pagar todo mês aquele valor fixo e você vai entregar X peças para essa pessoa, mais o planejamento e mais a gestão da rede social. Então, tipo, responder as mensagens, responder os comentários, isso tudo inclui também dentro de um FII mensal, que é um valor um pouco acima do que se fosse... Um pássaro entrou aqui no meu terreno. Que é um valor um pouco acima do que só um pacote de posts, tá? Mas aí, enfim, para começar, dá para vender de tudo um pouco. Segunda coisa, eu tô com a minha colinha aqui, que é muito boa, mas essa é muito boa, gente. Eu indico, assim, ó. Eu até, se eu fosse começar hoje, do zero,
Eu acho que eu ofereceria de tudo um pouco, sendo bem sincera, para pegar vários clientes. Mas os vídeos, edição de vídeo é uma coisa assim, ó, que a demanda é gigantesca. A demanda é gigante e não tem gente para trabalhar no mercado. Por quê? A maioria das pessoas que escutei um barulho. A maioria desses prestadores de serviços, eles já estão tão cheios, com a agenda tão cheia, de tanta demanda, que eles não conseguem entregar mais um bom trabalho. Então, assim, recentemente eu terceirizei uma edição de... Era 10 vídeos e vídeos de médico. Então, assim, são vídeos que não tem muita firula. É cortar, fazer os cortes, colocar legenda, fazer um leve tratamento de imagem ali, né, talvez um zoom in, um zoom out, coisa simples, uma transição e pronto. Ou às vezes pode ser até corte seco e legenda e musiquinha atrás, tranquilo, sabe? E o menino demorou para me entregar, demorou 15 dias para me entregar. Então, assim, edição de vídeo eu super indico para você. Ah, se você não tem essa habilidade, começa aos poucos, sabe? Começa editando os teus... Não é difícil de aprender. Hoje em dia tem o aplicativo CapCut que é gratuito. Eu usei a versão gratuita há muitos anos. Eu acho que faz um ano só que eu assinei a versão paga. E também não é caro, eu acho que é tipo R$ 100. Não sei se é 100 por mês ou... Não, acho que é R$ 90 por mês, uma coisa... Ou menos, até acho que é 50 e poucos reais por mês. Mas assim, pro que você vai ganhar, não vai ser nada pagar esse aplicativo. Mas você pode começar com o gratuito. Então, edição de vídeo é uma coisa muito boa que assim, você não precisa de estratégia, você não precisa ficar fazendo reuniões, você não precisa ficar pensando no negócio do cliente. É um trabalho que é totalmente operacional e você entregou e deu, acabou. Claro, vai ter ali... eventualmente vai ter ali um ajuste ou outro que vai precisar fazer, mas depois que você pega o jeito de edição, dificilmente vai ter muita refação assim, e os clientes gostam bastante, tá? Então, geralmente os clientes gostam bastante dos vídeos. Como eles não fazem ou não sabem fazer, o que eles recebem já é muito bom. Mas claro que a gente sempre tem que entregar um bom material, né? Então, edição de vídeo seria assim a primeira opção, com certeza. E aí depois da edição de vídeo tem a captação de vídeo também. Então se você é uma pessoa que já tem habilidades ali com o celular, nem precisa de câmera, tá, gente? Eu tô usando a câmera agora, esse ano que eu comprei câmera, luz, enfim, eu comprei bastante equipamento porque eu senti essa necessidade agora de dar um upgrade na qualidade das imagens para os meus clientes. Mas o telefone, ele super funciona, não precisa nada além de telefone. Eu já gravei muito com o telefone 11, 10, sabe? O iPhone 10, o iPhone 11. Então, assim, e como eu trabalho para médicos, geralmente os médicos têm os iPhones o mais atualizado. E eu nunca tive o do momento mais atualizado, sabe? Então, sempre funcionou. Eu sempre gosto de falar que conhecimento vale mais que equipamento, às vezes. Então, se você sabe fazer um bom ângulo, pegar imagens legais, assim, pegar o perfil da pessoa que você percebe que é um perfil bom, que é um ângulo bom, trabalhar, né, a favor da luz, essas coisas básicas. Se você sabe o básico, um celular já vai funcionar. E uma coisa que eu gosto muito, que eu usei por muito tempo, foi o gimbal, né, que é o estabilizador, mas que hoje em dia, se você tem um telefone, acho que a partir do... Se você tem um telefone Pro, já tem um estabilizador ali próprio do telefone também, nem precisaria gastar com isso. Então, uma outra opção que é muito boa para entrar no mercado também é a captação dos vídeos. E é boa porque você investe em equipamentos, claro, sempre tem esse gasto. De vez em quando vai precisar estar trocando de telefone, comprando um microfone melhor, né? Equipamento é bom porque ele traz autoridade quando a gente chega para o cliente. Então é legal de vez em quando a gente investir num equipamento atualizado e moderno. Mais uma vez que você investe, tu vai ter esse equipamento por muito tempo e ele vai te dar muito retorno financeiro, porque uma captação audiovisual hoje para 10 vídeos, que é muito simples de chegar e gravar,
é no mínimo R$ 1.500, R$ 1.200. Então é um valor muito bom para um trabalho também que é relativamente fácil de fazer. Claro que daí precisa estar presencialmente, né? Então não é totalmente digital, mas é simples de fazer também. Você vai em 2 horas, já gravou, já captou, depois edita e envia para o cliente e acabou. E eu também, como eu tenho clientes em outros estados do Brasil, eu terceirizo. Se você tiver clientes em outros estados do Brasil, você pode terceirizar. Então você cobra um valor ali do teu cliente e terceiriza por uma outra agência específica de audiovisual e fazer as captações. E aí, claro, a outra profissão digital que mudou completamente a minha vida é a gestão de tráfego, sabe? Então, mas hoje em dia tem IA, a gente qualquer um vai lá, coloca o dedo e impulsiona. Claro, tudo bem, hoje em dia está muito mais fácil de fazer, só que a estratégia por trás das campanhas de tráfego só a gente, como ser humano, consegue fazer. Claro que a gente tem as inteligências artificiais para ajudar a gente a pensar, a elaborar esses projetos, mas a estratégia toda fica com a gente. A nossa linha de raciocínio é o que vai fazer a diferença, tanto para trabalhar com uma IA, quanto para a gente apresentar isso para um cliente, trazer um relatório, saber o que tem que melhorar, saber o que precisa mudar, saber o que tá funcionando, o que não está, ler essas métricas, entender dessas métricas, saber o que elas realmente querem dizer para a gente dentro de uma campanha. Então, a gestão de tráfego não é só apertar botão, é toda essa parte estratégica. Mas, a princípio, se você conseguir já começar a aprender a subir as campanhas, a fazer as campanhas, já vai mudar muito a tua vida, porque é uma demanda gigantesca e é um trabalho que é muito simples de fazer, principalmente a parte operacional, tá? Aí quando a gente vai para essa parte mais estratégica, aí a gente já vai começar a pegar clientes maiores, cobrar um FII maior, porque a gente vai ter um acompanhamento mais próximo ali do cliente, contas maiores, né? Então já muda bem o cenário, mas tem que começar de partir de algum lugar e você vai começar aprendendo a criar campanhas mesmo de tráfego. Quando eu comecei no digital, eu entregava mais social media. E aí o tráfego eu comecei eu terceirizava. Porque eu tinha um menino que fazia super barato para mim, que já trabalhava comigo em outra empresa, e eu terceirizava. Aí chegou um momento que eu falei, só que como é muito difícil relacionamento com essas pessoas, sabe? Porque como eles têm muita demanda, fica difícil de a gente conseguir cobrar alguma coisa, a entrega deles também fica sempre atrasada. Então eu pensei assim, bom, eu preciso trazer isso para mim. Eu preciso trazer o tráfego para dentro do meu negócio. E aí foi aonde a gente comprou um curso que foi do Pedro Sobral, inclusive deixo a dica se vocês quiserem, melhor, maravilhoso, super didático. E aí a gente comprou o curso, começou a implementar, começou a estudar, implementar. Implementamos para uma cliente e logo a gente já vendeu o serviço para ela. E aí a gente já incluiu, claro que no nosso método já tinha tráfego, mas foi um dinheiro que a gente começou a deixar dentro de casa, ao invés de terceirizar. E é um trabalho que é fácil de fazer também. Depois que você sobe as campanhas, você precisa ficar otimizando elas, que é uma coisa relativamente simples de fazer, se faz em casa, no teu computador, que é mudar público, mudar localização, mudar palavra-chave, então é tranquilo de fazer. Claro que tem todo um processo antes, né, que é traqueamento, enfim, tem processão antes, assim, mas uma vez que essa implementação é feita, o tráfego no dia a dia é muito tranquilo. E tem muita demanda, e principalmente depois de um tempo, lógico, não para quem está começando, ou não, até para quem está começando eu já indico. Se você conseguir nichar, melhor ainda. Então, assim, tráfego para restaurantes, tráfego para médicos, tráfego para advogados, tráfego para pet shop, sabe? É melhor ainda, porque daí as pessoas vão confiar mais ainda no teu trabalho. Porque eles vão te ver como especialista mesmo no nicho deles, e isso faz toda a diferença. Você pode até cobrar mais. E tem uma outra profissão também que é online e que eu não faço, mas que eu acho muito legal para quem assim nunca estudou nada, tipo assim, não terminou nem o ensino médio, nem fundamental, mas já trabalhou como vendedora, já trabalhou como secretária,
Sabe assim, se você é uma pessoa que tem muitas experiências na vida, mas não tem estudo, tem uma profissão no digital que é muito legal, que é a secretária virtual. A secretária virtual é algo que está funcionando muito e está com muita demanda. Porque o que os profissionais estão precisando, estão preferindo? Ter umas. Como tem muita gente pós-pandemia que não tem mais escritório físico, estão trabalhando home office, elas estão contratando muitas secretárias virtuais. E é um trabalho muito legal porque você trabalha de casa, no computador também, e cuidando da agenda ali de vários negócios. É claro que eu sugiro também você nichar, já começa nichado. Então, secretária virtual para médicos, secretária virtual para escritório de contabilidade, secretária virtual para escritório de advocacia. E aí, enfim, né? O mercado é gigante, é muito amplo. Eu não conheço ninguém que venda curso para isso, mas tem um monte na internet. Se você jogar aqui no YouTube, jogar no Google ou no Instagram, eu tenho certeza que só de você assistir esse vídeo talvez o algoritmo já te entregue uma profissional que te ensine a fazer isso. Então eu recomendo você comprar o curso e começar a prospectar, porque também é uma demanda gigante. Bom, essas são as profissões que eu acredito, que eu vejo, né, diariamente, que tem muita demanda, que eu já precisei, que os meus clientes já precisaram, que eu tô em grupos de mentoria, eu vejo que é o que as pessoas mais procuram. Então, eu tenho certeza que se você escolher uma dessas áreas, você vai faturar no mínimo 10 mil reais por mês e trabalhando de casa, tá bom? Se você tiver dúvidas ou quiser complementar ou quiser sugerir algum tema, deixa aqui nos comentários, que eu gosto de ler e responder todos. Beijinho, tchau, tchau.